ir como um ser humano. Porque errar, passar por dificuldades, ter problemas, todos nós temos. O que modifica de cada um de nós aqui e de todas as pessoas? Que nós somos indivíduos únicos e a maneira com que a gente vai enfrentar isso é que vai fazer a diferença. O meu problema, o do outro, ele não é diferente. Ele tem situações, mas tudo depende da forma como a pessoa encara isso. Se eu só achar que eu sou o culpado, eu não vou mudar essa situação. Porque eu vou só sofrer e ficar, como se diz, remoendo a culpa. E eu não estou entendendo. Eu não saio dessa situação. E eu vivo sofrendo porque é assim, porque Deus quis assim. Às vezes a gente coloca isso erradamente. E eu tinha que passar por isso. Até aí eu tinha que passar. Mas será que eu tenho que repetir? Será que eu não posso entender o que aconteceu? E como é que a gente entende? Como é que eu transformo a culpa, que é o primeiro sentimento que chega quando algo não dá certo, quando acontece algum problema, em responsabilidade? Quando eu paro, entendo e passo a agir de outra forma. Que eu faço a compreensão do problema que eu tive. Por exemplo, a gente aprende desde criança a ter responsabilidades ou a nos sentirmos culpados pelas coisas que fazemos. E nós somos ensinados a isso. Vou contar uma historinha para vocês entenderem melhor. Por exemplo, uma mãe estava em casa, ela fez algumas compras e deixou uma carne na geladeira. A filha, pequena, em outro momento chegou, viu aquela carne e o que ela pensou? Alimentar o cachorrinho, tinha que dar comida para o cachorrinho. Tão prontamente ela pegou a carne e deu para o cachorrinho. Quando a mãe chegou de volta em casa e foi preparar a refeição, cadê a carne? E ela saiu a perguntar o que houve, onde é que estava. A criança, inocentemente, né, na sua atitude ali de alimentar o seu animalzinho, disse que tinha dado para o cachorrinho. A mãe ficou imediatamente muito furiosa e esbravejou com a criança. Como é que ela tinha feito aquilo? Por que ela deu a carne para o cachorro? Que ela não podia ter dado a carne para o cachorro. E a criança entende isso num sentimento de culpa. Fez errado. Era uma atitude que não deveria ter tido. Só que ela não entende isso. Na ideia dela, ela fez um gesto bom e recebeu uma culpa. Não foi esclarecido o real entendimento disso. E aí não se resolve, ela fica culpada, mas ao mesmo tempo ela suaviza aquela culpa por ela ter feito uma atitude que era alimentar o seu animalzinho. Porque ninguém conversou e explicou que aquela carne, embora fosse possível dar para o animal, era a refeição dos adultos, das pessoas, das crianças naquela casa. E que era a prioridade, que era o importante naquele momento. E que o animal poderia ser alimentado de outra forma. E que ela não poderia fazer essa situação novamente, porque os alimentos ali estavam destinados às pessoas. Então, o que a gente entende nisso? Que a maneira como eu coloco as coisas, eu vou estar gerando no outro ou em mim mesmo a culpa. E aí eu estou entendendo ou não, à medida que eu faço a compreensão do ato. Porque a criança, ela não tinha condições de entender, ela queria alimentar. O que ela vai fazer? O cachorro come carne. Ela deu a comida. E ela não foi tido uma explicação, não foi dada uma explicação a ela do que se tratava aquilo ali. E é isso que a gente tem que poder pensar para nos sentirmos mais livres da culpa
mas não nos tirarmos a responsabilidade de resolver as coisas. Acontece um fato, uma situação complicada, eu me sinto culpado por ter agido assim, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Teve uma discussão em casa, brigaram marido e mulher, foi discussão a respeito dos filhos, foi entre o casal mesmo. Disseram-se palavras que não poderia ter dito, que foram muito ofensivas. E aí, como é que a gente muda isso? Se sente culpado e deixa quieto. Vai passar, amanhã está tudo bem. Não, vamos conversar sobre isso. Por que a gente se agrediu tanto? Será que precisava agir dessa forma? Como foi falado na prece, as dificuldades dentro do lar, a dependência química, as drogas. Será que a gente consegue colocar a culpa em alguém que bebeu, alguém que está drogado e chegou em casa, agrediu, quebrou as coisas? Ou será que a gente tem que ver a responsabilidade nisso para mudar essa situação? O que aconteceu? Por que está usando da droga para fugir do mundo? Para se anestesiar? Para não encarar a sua realidade, para não lidar com seus problemas? Como é que a família está lidando com isso? Como é que a família está entendendo essa dificuldade? Porque na hora do uso, não dá para esclarecer isso. Não dá só para ver que a gente, eu sou culpada porque eu briguei, eu discuti e ele foi para a rua beber. Tá, mas e aí? Será que chega só isso? Ou eu tenho que saber, mas por que a gente brigou? O que estava acontecendo? Porque a questão de se sentir culpado também vai gerando um ciclo vicioso dentro do nosso comportamento. Aonde a gente só se culpa, sofre, alivia um pouquinho e culpa de novo e mantendo esse funcionamento. Por quê? Porque a gente não está querendo se olhar. Não está querendo resolver as nossas dificuldades. E esse é o maior alimento ao sentimento da culpa. Eu não querer olhar para mim. Eu olho muitas vezes para o outro, eu olho para a família do vizinho, eu olho para os filhos dos outros, mas eu estou olhando para a minha família? Eu estou olhando para o meu comportamento? Mas eu não tenho nada que ver se ele bebeu, ele que bebe, ele que usa drogas, ele que é agressivo. Mas será que eu não tenho nada que ver mesmo? Ou será que eu estou me retirando da situação e não estou arcando com a minha responsabilidade? Por quê? Porque todos nós temos uma parcela de responsabilidade na família onde estamos. No trabalho, com os colegas que nós temos, nas pessoas com que a gente convive, todos temos uma parcela de responsabilidade. Então, é isso que a gente tem que poder buscar a entender. Qual é a minha participação? Como se fala, né? Se um não quer, dois não brigam. Bom, então, eu, de alguma forma, eu também quis. Eu discuti, eu falei alguma coisa também. Mas será? Chegamos num consenso ou virou só o bate-boca? Será que a gente resolveu ou a gente está só agora se culpando das faltas? Não está querendo ver uma forma de mudar tudo isso? Porque mudar também não é uma situação fácil. Mudar requer muito da gente. Somos nós que mudamos, não são os outros que vivem com a gente. Os outros podem receber um reflexo disso. De ter uma outra atitude, porque eu não faço mais aquilo, porque não combina mais comigo. Mas eu tenho que olhar para mim e saber o que eu tenho que fazer para que as coisas fiquem melhores. Sentar, chorar e achar que só eu que sou o problema na situação e que isso é karma, que eu tenho que conviver com as dores, que veio assim e que eu tenho que me conformar, nós estaríamos infringindo a nossa própria regra evolutiva. Porque a gente não estaria lutando para nos melhorarmos. Nós estaríamos só aceitando as dificuldades como sendo o peso, as nossas provas e expiações. E eu só tenho que acatar.
E eu não estaria passando por essas provas, eu não estaria crescendo e me tornando um ser humano melhor. E Deus não quer isso da gente. Ele não coloca as dificuldades para nós só nos olharmos e nos sentirmos de sucesso ou de fracasso. Ele coloca à medida que vê que temos possibilidades e condições de sairmos daquela situação. Todos nós temos condições. Só que a gente tem que ir em busca dessa condição. A gente tem que lutar para melhorar. A gente tem que olhar para a gente mesmo e a cada dia a gente poder se conhecer mais. Porque senão a gente vai estar só olhando para os problemas, só vendo as dificuldades do passado e não vai estar crescendo. Por que que serve nós olharmos para o passado? Serve para a gente entender por que que não deu certo. E o que deu certo que eu posso sair reproduzindo. Aí é que traz a diferença para nós. Entre eu me sentir culpado, eu ficar lá consentindo e querendo mudar o passado que eu não posso, eu só sofro com essa dor. Ou eu arcar com a minha responsabilidade. Aí eu tenho as chances de fazer um futuro diferente. Que é o que já nos diz Chico Xavier. Que não é possível a gente fazer isso para trás, mas para frente nós temos as condições de mudança. Então, para nós podermos nos tornar melhores, nós temos que entender isso. E como é que eu avalio isso entre a responsabilidade e como é que eu mudo? Nós temos que sempre poder lembrar que aquilo que foi problemático, que aconteceu, por que que eu fiz daquela forma? E aí tá a gente poder se avaliar. A gente poder olhar por que que eu agi assim. Porque nós também nos culpamos muito por tomadas de atitude que a gente só avalia agora. E muitas vezes nos esquecemos de ver que naquele momento que eu precisei tomar atitude, aquela era a que eu sabia fazer. Era aquilo que eu tinha condições de fazer. Então é muito fácil eu achar agora culpados para algo que eu agora aprendi de outra forma. Mas quando eu não sabia, era assim que eu também agia. Era dessa forma que eu também realizava as coisas. E só aprendendo, entendendo de outra maneira, é que a gente se melhorou. Então é isso que a gente tem que poder pensar. Que toda a nossa atitude vai poder nos trazer uma culpa ou uma responsabilidade. Depende da forma como a gente vai ver isso. Não basta nós só repreendermos alguém por um ato, ou nos repreendermos a nós mesmos por uma atitude que não foi legal. Que eu fiz comigo mesma ou que eu fiz com outro. Aí a gente só fica no primeiro momento. Nessa situação é o culpado. Quando eu entendo isso, eu estou me responsabilizando. Quando eu busco melhora, eu estou modificando uma atitude. Então, aí a gente consegue fazer toda essa mudança e crescer como indivíduo. Não só entendendo, mas agindo de outra maneira. Então, basicamente, a gente tem que poder compreender isso. Entender o que eu fiz, por que eu fiz daquela forma. A partir daí, bom, agora eu já aprendi de outra maneira, eu não preciso mais passar daquele jeito. E aí eu torno a fazer, a situação me chama para que eu tenha outra atitude, mas eu vou fazer de outra forma. Que agora, nesse momento, eu acredito ser a melhor. Mas não quer dizer que amanhã eu não avalie novamente. Por quê? Só nós temos essa capacidade. Nós, como ser humano, a capacidade de nos olharmos e nos avaliarmos. Ninguém muda ninguém. Nós é que temos as condições de nos mudarmos. De achar em nós aquilo que não está bom. E o que eu vou fazer com isso? Não é uma situação fácil. Mas é aquilo que nós precisamos para que a gente possa ter uma evolução muito mais produtiva.
Porque senão nós vamos ficar sempre à mercê das condições que a vida está nos oferecendo e que a gente está só aceitando. Que a gente não está lutando para uma forma diferente. Se as condições não são boas, vamos buscá-las. Se está faltando alguma coisa, o que falta? Eu vou ir atrás. Sair da minha zona de conforto, sair da minha acomodação, muitas vezes, e ir buscar. Porque Deus ajuda. Mas Deus ajuda quem se ajuda. Nós somos um instrumento. Nós temos que estar receptivos para receber essa ajuda. Não dá para a gente orar, sentar e esperar acontecer. Nós temos que ser o veículo que faz com que as coisas venham da forma que eu gostaria que viesse. Se eu preciso de um emprego, eu tenho que ir à luta. Se eu preciso fazer algo na minha vida e mudar e fazer alguma coisa na minha casa e conversar com o filho que eu não estou conversando, eu não posso ficar sentado esperando que ele venha. Eu tenho que ir lá e buscar, e achar o momento e proporcionar condições para que isso aconteça. Então, essas situações é que a gente tem que poder olhar para a gente, que tudo vai depender das nossas atitudes. Ou eu fico remoendo as dificuldades do passado e só sofro, ou eu olho e vejo o que eu posso fazer para tornar diferente. Aí sim eu vou estar me melhorando. E aí eu vou estar tendo também um canal aberto para que a espiritualidade superior me ajude, para que eu possa bem receber o amparo. Por quê? Porque eu estou sintonizado com esse amparo. Porque eu estou fazendo a minha parte para o bem receber. E aí sim, Deus ajuda. Mas não nos esqueçamos. Primeiro, olhamos para nós. Depois, olhamos para o outro. Aquilo que nós fizermos em relação a nós, ou que a gente faz em relação ao outro, que possa ser recíproco, que possa ser bom, porque eu também gostaria de receber. E, acima de tudo, que eu possa ter as melhores escolhas. Muito menos eu sentirei culpa. E quanto mais eu olhar para as coisas e entender o que eu estou fazendo, muito mais responsabilidades eu estarei tendo na vida que me foi confiada agora. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Então, após as reflexões sobre esse tema que a Denise nos traz, vamos aproveitar e elevar o nosso coração, o nosso pensamento ao alto, momento de prece, de rogativa. Durante esse momento, nós também podemos solicitar a presença dos benfeitores amigos para que nos envolvam num passe. O passe espiritual, esse que não necessita da presença dos aplicadores, ele vem diretamente do alto e vai envolver a nossa organização física, psíquica, com fluidos salutares que nos vão fortalecer, nos vão animar, vão trabalhando para o reequilíbrio do nosso sistema orgânico, do nosso corpo, das nossas células. Então, nesse instante, nós rogamos ao alto. Amigo Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez, queremos agradecer as dádivas, as bênçãos e te pedir que tu olhes pelas nossas necessidades mais prementes, por aquilo que nos inquieta, que nos preocupa, por aquela necessidade que eu sei que ficaria amenizada a minha vida se eu tivesse ela resolvida. Me ajuda também, Mestre amado, nos ajuda, para que aqueles que convivem conosco, que estão no rol das nossas preocupações, do nosso cuidado, da nossa atenção, também sejam beneficiados, bem como aqueles outros que nós temos contatos na vida, vizinhos, colegas, patrões, que possam estar ao nosso redor, aqueles colaboradores que nós possamos ter em alguma etapa da nossa vida,
que eles também possam ser envolvidos, auxiliados, para que todos nós possamos dar o nosso melhor, vivendo com determinação, com coragem, assumindo as responsabilidades por aquilo que identificamos como falha e que pode ser melhorado, mas com o coração livre, perdoando a nós mesmos, perdoando aquele que procedeu mal para conosco, por um momento infeliz ou por um estágio ainda em aperfeiçoamento, em modificação, em evolução. Envolve, então, Pai amado, a todos nós, junto com os benfeitores amigos, sobre o comando do Cristo, para que todos nós possamos aurir desses benefícios, dessas forças, nos sentindo, então, mais vitalizados, de tal forma que, ao sairmos daqui logo mais, nós possamos sair em muito melhores condições do que a que nos encontrávamos ao aqui chegar. Então, em teu nome, Mestre amado, agradecemos por tudo e damos por encerrado esse primeiro momento das atividades. Na sequência, aqueles que desejarem, não é obrigatório, ele é complementar, pois que já recebemos o passe espiritual, poderão receber também o passe com a presença dos aplicadores, que vai ser organizado e haverá um encaminhamento adequado. Alguém que queira conversar, nós temos o atendimento fraterno e será também dada a oportunidade aos irmãos da assistência social para o lanche, para a distribuição depois dos gêneros que nós temos hoje. Lembramos mais uma vez que sempre nós temos o bazar no segundo sábado do mês. Esse, excepcionalmente, nós não vamos ter, então, agora no dia 11, tá? Não vai ter sábado, podem ficar tranquilos, porque a previsão também seria de chuva, né? Parece que muita chuva no sábado de novo já. Mas daí vai o próximo bazar, no sábado nós vamos avisar. Continua sempre nas quartas-feiras, combinado? Tá? Alguma dúvida que tenho, a equipe da recepção está aí para nos dar atenção. Então, a todos, uma boa tarde, fiquemos em paz. Vamos cuidar das crianças quando elas virem para o salão aqui, tá? Vamos manter organizado, dentro do possível, o salão e os espaços aqui da casa, porque nós temos atividade. Hoje à noite nós temos o apoio fraterno, tá? Que atende aos familiares e às pessoas que têm alguma luta na questão da dependência química. Cigarro, álcool, drogas ilícitas e qualquer ordem, tá? Começa às 19 horas, a porta fecha, a partir das 6h30 o pessoal já está aqui recebendo, e é em torno de 1h30 o trabalho. Aberto a qualquer pessoa, não paga nada, tá? Pode vir pessoa de qualquer religião, porque é um grupo de mútua ajuda, de apoio, né, para aqueles que estão tentando lutar e vencer essa questão da dependência química. Então, a todos, uma boa tarde, fiquemos em paz. Não, está encerrando aqui. Não transmitiu, então vai ficar gravado. Depende do pessoal gravar. Tchau. Igualmente, tá?